Capítulo 2. As estrelas foram feitas para cair. Charlie acorda assustado e respirando pesadamente. Ele olha para os lados e percebe que ainda está naquela nave. Se levantando, meio cambaleando, se apoia na mesa de navegação e diz: Olá, Paola. Digo olá, Asap. Olá, Sr. Brandon. Como posso ajudar hoje? Charlie se senta no assento do piloto da nave e diz: Que tal começarmos logo a configuração de... seja lá qual for as coisas que você tem? Certo. Porém vejo que o senhor está um pouco alterado. Talvez não tenha dormido direito. A nave naturalmente providencia as melhores condições para os tripulantes. Então o que foi? Charlie reclina a cabeça para trás, apoiando no encosto de cabeça da cadeira e não fala nada. Não é um protocolo padrão de sobrevivência, mas eu estou aberta a recordar o vosso diário de missão. Assim eu e você possamos entender em que situação estamos. Logo no início. Ok. Dia 00. O dia no planeta não identificado começa há poucas horas. O tripulante da nave de evacuação emergencial 157 é o funcionário da Off Reality 4589. Agora começa a gravação. Olá a qualquer um que escutar isso. Meu nome é Charlie Brandon Bates, como eu já disse na gravação do piloto de bordo. O dia raiou faz pouco tempo, 1 hora no máximo. Eu dormi mal logo na primeira noite. Tive um pesadelo e sinto minha cabeça explodindo. Meu sonho era sobre o acidente recente da explosão da Gathering Storm. Eu estava trabalhando normalmente, limpando o chão. Havia muitas pessoas passando por mim. Eu as cumprimentava como sempre fazia. Porém, 1 hora a nave começou a tremer por completo. Todos nós achamos estranho. Não fazia sentido, mas continuamos. Depois de alguns minutos, a energia começou a oscilar. Todos os eventos iguais ao da vida real, entretanto, uma cena aterrorizante aconteceu. No final de um corredor onde eu estava, mais precisamente na outra ponta, na distância extrema em que eu podia enxergar sem que o corredor dobra-se para algum lado, eu vi uma mulher ser perfurada do nada, fazendo um buraco em seu estômago e a levantando alguns centímetros do chão, a soltando morta caída no chão. Eu fiquei muito assustado, mas não parou por aí. Eu vi a parede começar a ser rasgada de um lado e eu comecei a correr. Só que o barulho do metal da parede sendo rasgada, aquele barulho agudo, só aumentava. Eu corri, até que achei a primeira porta que eu pudesse entrar e me esconder. Parecia que tinha funcionado, o barulho havia continuado. A porta, no entanto, tinha sido cortada como se fosse papel. Passou certo tempo, não estava escutando nenhum barulho fora daquela sala escura, então decidi sair, mesmo que com muito medo. Ao sair, havia corpos para todo lado, assim como... Charlie cobre a boca com a mão, quase havia vomitado lembrando desse sonho. Havia também sangue espalhado por todo o corredor. Eu olhei para mais longe entre a direita e a esquerda, mas os dois lados que seguiam o corredor só tinham uma cor preta no fundo. Lentamente eu fui caminhando para acho que à direita, o caminho da onde eu tinha corrido para a sala. Chegando a uma distância já bem próximo desse fundo preto do corredor, eu entendi o que era, o espaço sideral. Eu tentei me segurar na parede e avançar, e então vi. A nave havia sido cortada no meio da parte onde eu estava e a outra. No sonho, eu não precisava de oxigênio e pude ver todos os corredores, salas e o planeta Terra lá embaixo. Foi isso que eu sonhei, mas o que me assustou de verdade foi ter aquela visão. O corredor cortado com vista para o espaço e a Terra logo embaixo, como se a Gathering Storm estivesse orbitando a Terra, mas fôssemos atacados brutalmente. Uma carnificina... A Terra? O que a Gathering Storm estaria orbitando a Terra? Charlie coloca as mãos cobrindo a cara e se inclina para frente. Eu não sei. Entendo. Podemos continuar o diário de missão? Podemos... Asap liga os monitores da nave e, de relance, Charlie vê que havia uma mensagem. Ei, eu vi que tinha um símbolo de carta ali na nave. Será possível ter tido um momento de sinal e a nave notificou alguém? Sr. Brandon, primeiro devemos focar na sua sobrevivência. Deixe-me explicar primeiro seus itens de sobrevivência, e depois podemos checar qualquer outra coisa. Não, mas chegou uma mensagem. Nós precisamos ver se alguém está vindo. Que seja. Sextant, reproduza a mensagem recebida. Interceptando sinais de naves de emergência neste planeta.
localizações indeterminadas, sinais de dispositivos de identificação de veículos de deslocamento interplanetários encontrados. 13. Localizações, 13, indeterminadas. Contato, impossível de se realizar. Charlie levanta rapidamente e fala. Eu sabia. Pessoas também foram mandadas para cá. Eu não estou sozinho. Mas ainda é impossível receber ou enviar localizações ou mensagens. Logo nós devemos procurar uns aos outros neste planeta e tentar voltar para casa. Tudo fica em silêncio por alguns segundos, e então a ASAP diz. Voltar. Por onde? E então o silêncio continuou. Nave, abra a porta principal. O que você pensa que está fazendo? Aviso. Exoplaneta com nível de pressão e a composição de elementos químicos são diferentes da atmosfera terrestre. Os procedimentos de segurança são recomendados antes de descelar a nave. Abra agora. No momento em que Charlie diz isso, a nave faz o que ele pedira. Porém ele, que estava sem seu traje, foi tomado por um vento forte que encheu a nave. Ele, nos primeiros segundos, teve dificuldade de respirar. Logo sentiu que o ar estava muito úmido. Depois não conseguia mais respirar. Sextant. Código 0301. Ordem para selar a nave com condições. Terra. Positivo. Selando a nave. A porta se fecha e se ouve um barulho de um dispositivo que rapidamente traz a pressão regular de uma ATM. Com isso, rapidamente Charlie consegue respirar normalmente, porém tossindo muito. Tolo. Por que tentou sair agindo por conta própria? Seu pulmão não está pronto para sair explorando por aí. Neste planeta temos 50% de oxigênio compondo a atmosfera e uma pressão maior do que você está acostumado. Quer morrer afogado com oxigênio? Charlie continua tossindo apoiado com um joelho no chão e a mão no outro joelho. ASAP, comece a falar o que eu devo fazer. Eu só quero voltar para casa. Se você seguir as coisas que eu digo, talvez possa pelo menos viver uma semana. Agora me escute. Eu irei fazer a listagem dos itens padrão que você e todos os demais que usam a nave emergencial possuem, começando com comida. Você possui 10 quilos de ração desidratada supernutritiva. Água, 15 litros, 2 pares de roupa. Um para ambientes muito frios e outro para ambientes quentes. 2 máscaras. Uma reguladora para a respiração em pressões altas e outra para o uso do cilindro de oxigênio. Agora, passando para os utilitários. Uma multiferramenta da Yagorovitch. Pá, machado, picareta, aviso. O próximo item deve ser manuseado apenas por pessoas acima de 18 anos. Toda a responsabilidade por delitos cometidos serão do tripulante da nave. Uma Forager's Best Friend, um rifle gaussiano. Pode ser operado a alta cadência, porém média precisão. Do contrário, é certeiro. Logo temos... Gauss. O quê? Gaussi é uma arma que empurra projéteis a uma alta velocidade no uso de eletromagnetismo. Ainda não entendi, mas deixa isso quieto. Essas coisas de eletro e magnetismo não é comigo. Eu só quero saber de usar ela. Charlie corre até a maleta, querendo ver a tal Forager's BF, porém pensando no tópico de usá-la, ele pergunta ao piloto de bordo. Hey, Sextant, algum sinal de vida Xeno ou nada? Negativo. Apenas, até o momento, organismos que se encaixam semelhantemente no Codex da Fitologia e Micetologia, fora, é claro, os micro-organismos nos filtros de ar. Quem diria? Está se precavendo antes mesmo de eu dizer. De qualquer forma, chegaremos nesse tópico. Sinto que estou falando e falando, mas não estamos em nenhum % de começar a exploração. Charlie diz. Meu Deus. E se deita no chão, olhando para o teto segurando sua BF. Continuando, pensando na indisponibilidade do uso por falta de projéteis, a Off-Reality oferece em vosso kit uma arma de defesa pessoal de curta distância de dupla função da marca SE Sharp. Uma arma que alterna entre uma lâmina e um bastão elétrico. Charlie a interrompe e diz. Ah, então é isso que aqueles otários tinham na cintura. Guardas da União Vagabundos. ASAP finge uma tosse e diz. Continuando. Acaba aqui seus utilitários para a defesa. Quer que eu liste tudo o que tem em seu kit? Podemos apenas pular tudo e ir direto para o que importa?
Hahaha. Não. Sinto que nós temos bastante tempo. Agora eu preciso lhe contar do outro ponto crucial da nave. Além da própria nave e eu, sua assistente, tem uma coisa no compartimento exterior que ajudará você na confecção de materiais e equipamentos do banco de dados de projetos oficiais da União. Depois vejamos isso, agora continuando com o guia. Algumas horas exaustivas depois. Charlie está colocando a máscara reguladora para respirar lá fora, enquanto Paola ainda continua dizendo o infinito guia. Quando ele termina de se arrumar e já está, teoricamente, pronto para começar a pisar e desbravar o planeta, a ASAP chama a atenção dele de novo. Não. Vai falar que tem mais coisa ainda? Idiota. Primeiramente que você deveria me agradecer por tudo o que eu lhe ensinei. Opa, desculpa, senhora Paola. Além disso, percebi que você é bem diferente do que eu esperava de um assistente robô artificial. E todas essas coisas que os playboys usam por causa desses xingamentos incessantes. Então você acha que eu sou um mero robô calendário, não é mesmo? Me subestimas? Achas que eu sou uma tecnologia em fase de testes? Literalmente nunca disse isso, mas enfim. Podemos? Charlie regula a máscara para limitar a pressão em seu nariz e boca para uma atmosfera e então a assistente Paola diz: Um momento. Ainda não confio no senhor. Primeiro faça o seguinte. Vá até a mesa de navegação e retire aquele objeto em formato circular da mesa. Charlie responde abafadamente por causa da máscara, tendo que gritar e fazer força para sair um tom normal. O quê? Que tipo de equipamento é esse que você não listou? É o meu comunicador portátil. Assim eu poderei te ajudar a... não. Morrer. O que você disse no fim? Vamos logo. Tire a coisa logo e vamos. Mas esse planeta não deixa haver uma comunicação entre dois pontos. Como isso vai dar certo? Esse objeto sou eu, Sr. Brandon. É isso que faz eu me comunicar através da nave. Se me tirar dali, posso ir para qualquer lugar. Para mim, tanto faz. Vamos logo, então. Charlie pega a ferramenta Yagorovic, a arma que é um bastão e uma lâmina, na qual ele chamou de Bloody Blunder. Achou melhor não levar a Forangers BF, pois não iria tão longe. Ele já havia comido e bebido um pouco enquanto a assistente Paola explicava, então só restava ele dizer: Sextante, abra a porta principal. Aviso. Exoplaneta com nível de pressão e a composição de elementos químicos são diferentes da atmosfera terrestre. Os procedimentos de segurança são recomendados antes de descelar a nave. Abra a porta. A porta se abre e agora, diferente da primeira vez, o sol estava mais alto no céu, iluminando melhor aquele campo verde. Charlie estica seus braços e pernas debaixo da porta da nave e se prepara para dar os primeiros passos naquele planeta. Espreguiçando, olha para o horizonte e avista uma pequena área que parece ser semelhante a uma floresta não muito longe dali. Ele pula para fora da nave de uma vez e comemora. Finalmente! Na superfície e livre, como eu tinha esquecido quão bom é ter essa sensação. De repente, aquele objeto que a assistente Paola pediu para Charlie pegar começa a emitir uma imagem, uma projeção de uma pessoa. Charlie, está pronto para começar de verdade. Não precisa saber de mais coisas. Como, por exemplo, se defender de Xenos. Charlie olha com dificuldade para a projeção e a tenta cobrir do sol para enxergar melhor, porém, mesmo assim, fica confuso. Senhora Paola, essa mulher no holograma seria para ser você? Correto. Por que a pergunta? Eu ia perguntar o porquê do terninho, da imagem de um corpo humano. Mas se tem algo que não se pergunta mais, é a mente humana para se criar coisas. Então vou apenas relevar. Não acho que compreendi. Esqueça. Aproveitando o primeiro dia, eu quero tentar usar um pouco os músculos e verificar o perímetro. Certo. Aliás, como você está se sentindo? A gravidade não é muito diferente da Terra. Mas como está a máscara? Consegue respirar? Sim. É estranho como isso funciona para respirar e esquenta um pouco a cara. Mas tudo ótimo. Vamos lá. Charlie começa a andar alguns metros e, mesmo estando tudo um lamaçal, aquele tapete verde formado por um tipo de grama, visualmente não tão diferente da terra, ajudava na caminhada daquele lugar. E então, como é estar num lugar arejado?
Charlie estava perplexo com a visão, ficando até mesmo imobilizado com a beleza. Ele, perplexo, começa a pensar e surge então o seguinte monólogo em sua cabeça. Então é assim que a Terra era? Foi para isso que se criou toda aquela estrutura para Marte? Para deixar como a Terra? Por quê? Por que teríamos que procurar outros lugares como a Terra? Ele suspira e então continua caminhando, fazendo sua assistente chamar sua atenção. O que está pensando? É igual à Terra? E então ele responde em um tom sem ânimo. Eu não sei. E continua andando até que ele começa a correr e diz: Mas se a Terra for assim, ela é linda. Chegando perto, ele então realmente percebe a grandeza do que ele achava ser apenas uma pequena floresta. Na verdade, a distância fazia parecer que tais vegetações eram pequenas, mas ao ficar não mais que 100 metros, já se perdia de ver o topo dessa coisa que Charlie comumente chamou de árvore. Essa coisa era tão imensa que poderia passar sequoias facilmente. Sua outra peculiaridade era as raízes procurarem terra por cima da superfície. Havia muitas folhas, mas tantas folhas que Charlie pisava e sentia seus passos amortecidos. O que ele pensou? Ele achou fantástica a ideia de um plantio. Ora, com tanta matéria orgânica, o que mais haveria é um substrato rico da decomposição vindo dessas árvores e das vegetações ao redor. Infelizmente, não havia nenhum sinal de frutas ou vegetais. Seria impossível cortar aquelas árvores, ainda mais com uma ferramenta que não é focada nem em uma coisa ou em outra. Porém, daria para Charlie tentar cortar aquelas raízes que cresceram acima da superfície e que se deslocam de forma adjacentes para perfurarem a terra. Passa-se as horas e Charlie já está cansado e o sol quase se pondo. Ele então se prepara para partir de volta para a nave. De repente, sua assiste o chama e diz: Já anotei o que o senhor fez hoje. Muito bom. A exploração do perímetro e o forrageamento são os primeiros passos do guia, mas não se esforce demais. O que você irá fazer agora com esse material cortado? Charlie suspira e limpa o suor da testa e diz: Eu não vou conseguir trazer tudo isso mesmo, mas eu quero levar algumas toras. Isso é realmente madeira, Paola? A senhora me permite chamar você só de Paola, senhora? Afinal, por que isso tudo parece meio semelhante à Terra? Não, me chame de... Tanto faz. Chame do que você achar melhor. Sobre a dúvida em questão, eu não possuo o banco de dados da Codex da Fitologia e Micetologia, e nem sei o porquê disto, mas todas as coisas, no geral, se parecem com as coisas da Terra. Um palpite leigo meu seria que, como os elementos químicos presentes no universo são o mesmo, há só uma variação de forma, não de composição. Metais. Ametais. Hidrocarbonetos. Inesperadamente, Paola e Charlie ouvem um barulho em um arbusto próximo, fazendo entrarem em um modo de alarme. Charlie puxa da sua cintura o bastão e o segura firmemente, caminhando até o arbusto. Paola, como eu ligo esse troço no modo de raio? Ou seja lá o que for. O que pensa que irá fazer? Você nem sabe que tipo de coisa fez o barulho. Me diga logo. Ela então trava alguns segundos proferindo diferentes letras iniciais de palavras, como se tivesse em dúvida em que frase falar para ele, até que ela fala. Estenda seu braço para longe. Mantenha-o longe do seu corpo. Segure firmemente em volta do cabo e clique no pequeno botão que fica acima da posição do polegar. Já imaginava que esse botão fazia algo como isso. Ao fechar o punho e clicar, o bastão, que tinha sua estrutura completamente fechada, abre-se as placas da carcaça se deslocando para fora, fazendo pequenas frestas, onde rapidamente começou a irradiar feixes de luz azul. Então é assim que funciona? Então vamos lá. Charlie corre até o arbusto se preparando para desferir um golpe, e assim ele faz. Faltando 5 metros, ele para de correr.
Prepara a postura e passa o bastão de cima para baixo, atingindo o chão com força, fazendo até um som alto quando tocou no chão. As folhas instantaneamente foram carbonizadas. O arbusto foi partido ao meio. Após ver que não havia nada no arbusto, Charlie respira fundo e solta um pouco o regulador da máscara pressurizadora e se senta no chão. Vamos para a nave, Disse Paola. E então, ele olha para o horizonte, da esquerda para a direita, se levanta e começa a caminhar de volta para a nave, carregando um pedaço razoavelmente grande de madeira. O dia está nos seus últimos momentos. A temperatura cai bruscamente, mas o céu fica totalmente limpo, sem nenhuma nuvem. Charlie começa a reduzir a madeira em pequenas estacas e a empilhá-las. A noite chega e o fogo já está aceso. A forma genial para iniciar o fogo? O bastão. Esse planeta é estranho. Eu mal consigo suar, fora que as coisas parecem mais pesadas do que o normal. Só isso que você achou estranho? Como assim? Vamos lá, Charlie. Olhe para seu redor. Ele gargalha e diz enquanto direciona sua visão para o céu. Hahaha. Você me chamou apenas de Charles? Calado. Você me deixa nos nervos e eu acabo me rebaixando ao seu nível. Ele continua rindo e nota a presença de 3 astros celestes. Um grande e próximo ao planeta. Outro mais distante e de tamanho pequeno, mas poderia ser a distância. E o último que ficava mais afastado dos outros em questão de posição, fazendo Charlie mover sua cabeça para vê-lo no horizonte. Caminho. Para. Casa. Logo encontrarei o caminho de volta para casa. Você é péssimo para dar nomes. Charlie se irrita e segura mais forte o dispositivo de sua assistente. Isso é de uma música muito boa e você nunca ouviu. Aliás, e você que provavelmente nem sabe criar nomes por si só. Você não poderia estar mais errado, mas eu vou deixar sua imaginação fazer o trabalho. Charlie fita seus olhos para o céu e vê uma estrela cadente e diz: Você sabe o que dizem? Faça um pedido. Ele então come um pedaço daquele bloco nutritivo e se afasta um pouco da fogueira, ainda com sua visão fixa ao objeto, cruzando o céu, emitindo uma luz avermelhada. Alguns minutos se passam e ainda a estrela cadente é visível no céu. Charlie acha estranho e diz: Hey, aquilo já não deveria ter sumido ou esse planeta é todo doido? Tipo, estrelas cadentes não são pedras que chegam na atmosfera pegando fogo, etc. e são evaporizadas antes de tocar o chão? De repente, a nave, que estava pertinho dele, começa a piscar e emitir uma luz vermelha perto do monitor do sistema de navegação, sendo visível pela janela da nave. Tem alguma coisa estranha nisso tudo. Nós precisamos ver o que a nave está fazendo. Novamente, mesmo não estando ventando, algo faz um barulho perto de Charlie, fazendo-o virar-se assustado e checa todo o perímetro em volta apenas pelo olhar. Ele até mesmo olha na parte inferior da nave. Vendo que não havia nada, ele entra dentro da nave, porém extremamente atento. Ele vai andando devagar e, ao olhar na tela, Novo sinal de dispositivo de identificação de veículos de deslocamento interplanetários encontrado, atualmente com um total de 14.